Olá pessoal, boa noite. A gente está iniciando mais uma sessão do programa MASP Live, que toda semana traz conteúdos ligados à programação do museu. Nesse momento está todo mundo em casa e hoje a gente vai ter uma convidada que já entrou aqui. Vou adicionar. A Lilian Patti é curadora adjunta de moda do MASP, ela está entrando aí. Oi Lilian, Tudo bom, Gui? boa noite, como é que você está? Bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você e para a gente falar um pouquinho da moda no MASP. Obrigada pelo convite. Obrigado você por essa conversa. Eu vou tirar os comentários aqui como a gente normalmente faz, por conta enfim, da visualização. Muita gente não sabe, mas o MASP tem uma extensa até coleção de moda comparado a outros museus do Brasil. Essa coleção se estende hoje no presente, mas ela tem um momento anterior de ampliação, ali no início dos anos 70. Mas está na história do museu desde o início, mesmo antes da sede na Avenida Paulista, ainda quando o museu estava ali na 7 de abril. E a gente queria compartilhar com vocês, enfim, um pouco dessa história e também conversar com a Lilian sobre essa relação entre arte e moda. Eu trouxe umas imagens aqui para a gente falar junto, mas não sei se a Lilian quer comentar alguma coisa do que ela já viu da coleção. Eu estou chegando, né, como curadora adjunta de moda do MASP, então, assim, para mim foi uma surpresa quando eu entrei no acervo do MASP e comecei a ver essa coleção de moda que é, de fato, muito especial, porque o Brasil não tem essa tradição, né, não tem não valoriza de fato a moda como elemento cultural e histórico. E o MASP, por causa do Bard, desde sempre teve essa sacada. E o Bard sempre achou que a moda fazia parte, de fato, da cultura de uma civilização. Então, que isso era muito importante, que isso se desenvolvesse no Brasil. Por isso que ele queria tanto ter um museu de moda, né? Ele acabou tendo recebendo a coleção de moda da Rodia, Uhum, mas na verdade ele queria ir muito além. Ele queria de fato fazer um museu, né? uhum. Ele chegou até a conversar com museus de fora para saber como fazer, como introduzir. Então, ele tinha isso muito forte. Ele sempre foi muito visionário, né, Guilherme? Eu acho curioso trazer essa imagem aí que a gente achou nos arquivos dele, da Alina, o Bardi, Pedro Maria Bardi, para quem não conhece, foi o diretor fundador do museu, e ele, junto com a sua esposa, né, de toda a vida, a arquiteta Alina Bobardi, construíram esse projeto de um museu de arte, né, que era algo novo na América do Sul, vindo da Itália, né? E é curioso que desde o início eles trouxeram a moda como um dos eixos importantes do museu. Então, é algo que é indissociável mesmo do projeto do Bard da Lina, e por isso está no museu até hoje. A gente aqui está trabalhando nesse projeto MASP Moda Renner, depois a gente vai falar mais sobre ele, para estender isso no tempo. Mas eu acho legal a gente comentar esse início da moda no museu ali nos anos, final dos anos 40, início dos anos 50, nesses desfiles espetáculo que tinham no meio da sala expositiva, em que essa foto mostra algumas modelos com a Lina e o Bard posando aí na frente dos quadros. Essa foto tem, então, começa ali na ponta com Bard, daí as modelos usando Dior, que é tudo muito lindo, muito glamuroso, mas o que mais me chama a atenção é o estilo da Lina Bobardi, que já era muito moderna. A Lina é a penúltima de preto e branco, a única que está de preto e branco, e ela já era muito moderna, né? Uma roupa que hoje seria super contemporânea. Então, você tinha aquele glamour da época, mas ela já tinha o estilo dela, a cara dela, né? Independente do que a moda ditasse, porque naquela época a moda ainda ditava tendências, né? Uhum. Isso me faz lembrar aquela passagem do Caetano Veloso contando ela na Bahia toda de preto, que ninguém na Bahia nunca tinha visto uma pessoa toda vestida de preto, que a Lina passava assim naquele sol de Salvador, isso depois dessa foto, né?
Mas É. esse início é marcado por uma primeira doação de um vestido feito pelo Dalí em parceria com a Maison Dior. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas parcerias do Dior com os artistas ali É. nos anos 50. Bom, esse vestido, que é uma obra, na verdade, tem muitos mistérios, né, Guilherme? Assim, por mais que a gente pesquise, a gente não consegue entender exatamente como que ele surgiu. O fato é que é uma colaboração do Dior com Dalí, que já se conheciam, porque assim, o Dior era de uma família muito abastada. Sempre quis ser artista, mas a família não permitia, porque achava que a arte não era uma coisa de uma profissão, digamos, né, por um rapaz de família. Então eles queriam que o Dior seguisse carreira diplomática. Mas com o tempo ele consegue finalmente fazer com que os pais deixem ele entrar para a arte, se associando a uma galeria de arte. Então Dos anos 30, né? Por volta ali dos anos 30, ele tinha 20 e poucos anos. final dos anos 20, assim, ele abre a galeria. Também não era uma coisa bem vista ter uma galeria, não era o que a gente acha hoje. Então a família também não achava muito bom, tanto que a galeria não pôde ter o nome dele, teve o nome de um dos sócios, né? E é interessante que ele acaba sendo um dos primeiros a expor uma obra do Dalí. O Dalí ainda era um jovem artista também, como ele. O surrealismo estava no auge, né, no final dos anos 20. E daí esse vestido, na verdade, é uma parceria dos anos 50, de 1950. E o que é muito curioso, porque o nome dele é a roupa para o ano de 2045. Vocês acham que alguém em 2045 se vestirá assim? Embora eles fossem muito supersticiosos, vivessem lendo cartas e consultando cartomantes, eles tinham isso em comum, Dalí e o Dior, eles previram muito mal o futuro, eu acho. Porque Em outros aspectos, talvez não, assim, no sentido da arte, porque produziram uma revolução, né? Mas, claro, aqui no sentido prático, essa roupa não tem nada a ver com o que se veste hoje e pouco possivelmente com o que vai ser vestido nos anos 2040. mas tem muito a ver com a obra do Dalí, né? Me lembra muito aquelas obras todas que ele usa as gavetas, né? Uhum. E daí na cintura tem esses sóis com bordados de pérola, os drapeados. É muito interessante. Esse vestido foi desfilado aqui, né? A gente achou uma imagem, inclusive, desses desfiles ainda no MASP 7 de abril, né? Que foi a primeira sede do MASP no centro de São Paulo, com, enfim, com a tipografia desenhada pela Lina Bobardi, mas dentro de um edifício já existente. E aí você vê uma modelo francesa, Sophie, que a gente não tem sobrenome, né? Porque era comum assim, esses nomes femininos aparecerem só o prenome. E aparece ela aí sorrindo, desfilando para as elites. Também era algo que é algo de se destacar, porque a Aline e o Bardi, ao chegar nessa cidade que não era deles, eles prontamente se associam e conhecem e são pessoas muito sociáveis das elites locais. Era algo importante para eles dentro desse projeto de constituir um museu e, sobretudo, uma coleção valiosa, que é tão importante até hoje. E você vê as pessoas aí muito arrumadas na frente da passarela. Mas, assim, de fato, era uma revolução até hoje, né? Misturar algo que é tido do mundo da cultura, do mundo das artes aplicadas, das grandes artes, dessa pintura, da arte a óleo, enfim, da escultura que estava aí ao redor do desfile. Isso é uma E tem, revolução. e tem a história engraçada também dessa mesma época, né? Porque assim, em 45, quando o Dior ainda não tinha aberto a marca dele, porque ele só abre a marca em 47, o Dior foi um estilista, digamos, tardio, porque depois da crise de 29, a galeria começa a ir mal, tal, até que da hora fecha. E daí ele começa finalmente a se dedicar à moda, desenhando, fazendo croquis tal, e é assistente de alguns costureiros. Quando ele abre a marca dele em 47, antes disso, em 45, ele já tinha se inspirado no Dalí. E daí tem a história do baile, famoso baile em Veneza, que ele e o Dalí criam suas fantasias, né?
Então, eles realmente eram muito próximos. O que apareceu no que a gente já leu sobre essa peça, que é uma peça que teria a ver com essa colaboração dos dois para um balé, né, que os dois teriam feito naquele momento, mas era uma coincidência do tecido. É algo que, enfim, tem a ver com o mesmo tecido que estava sendo feito e com alguns croquis que foram desenhados ali naquele momento do balé, que é uma outra coisa importante nessa relação entre moda e arte. Muitos artistas produzindo até hoje figurinos para teatro, para ópera, é outra forma de colaboração que aparece. Mas eu E queria o Dali trazer... já tinha colaborado com alguns figurinos, mas essa coisa do tecido é importante, porque o Dior só pôde abrir a marca dele porque ele teve como sócio o Marcel Bussac, que era dono de uma grande tecelagem. E por isso daí veio o New Look, mas daí é uma outra live, eu acho, se a gente for ficar falando do Dior. Não, mas acho que é um bom gancho do tecido, porque aqui nós temos um vestido em seda. Eu não conheço tecido, mas imagino que seja seda esse vestido, Lilian. Parece um cetim de seda, é. Claro, um vestido de gala, o mesmo vestido de balé, era associado a esses tecidos considerados nobres, naturais, né? Enfim. E o segundo capítulo, vamos dizer, esse primeiro capítulo um pouco curto, mas que tem essa peça tão importante no acervo do MASP, foi doada naquele momento mesmo, nos anos 60. Então, isso é no final dos anos Não, Gui, 40, mas eu acho que antes 50. da gente ir para os anos 60, acho que é importante a gente falar do desfile que teve da Dior no Brasil. Ah, legal. Comente, então. Né? Então, em 1951, a Dior fez um desfile com os modelos de alta costura aqui no Brasil, que imagina a logística disso, né? Hoje já seria uma coisa muito complicada você trazer um desfile de alta costura para cá. Imagina em 1951 você fazer aqui a apresentação dessa coleção de alta costura da Dior. Então, é um marco e são aquelas modelos que a gente tem aquela foto do Bard e da Lina, né? Com aquelas exatamente essa foto, quando eles posam com as modelos usando os looks do Dior. Então, eles já eram muito ligados, tanto o Bard quanto a Lina, nessa história. E eles já faziam ações, né, antes mesmo da parceria com... que nem foi parceria, enfim, da aproximação com a Rodia. Esse capítulo da Rodia é importante, porque grande parte da coleção nasce daí, e também uma exposição que foi feita mais recentemente, em 2015, apresentou toda essa coleção, e depois isso se desdobrou no projeto que eu e Lilian estamos envolvidos agora na segunda temporada, que é o MASP Moda Renner. A Rodia é uma empresa de tecido, uma empresa francesa, que está no Brasil desde os anos 40 e começa a promover esses encontros entre artistas, estilistas, encontros que não aconteciam presencialmente, né? Então, começa-se para fomentar a indústria de tecido sintético, né, justamente, no Brasil, é feita essa parceria entre artistas e estilistas estimuladas pela Rodia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a Rodia e esse contexto dos anos 60. A Rodia queria... Era uma época que a gente acreditava que os tecidos sintéticos iriam se impor na moda pela sua praticidade, porque a maioria não precisaria ser passada a ferro, tinha uma tecnologia envolvida, então os tecidos muitos à base de poliéster, nylon, a Rodia investiu muito nesses tecidos. Mas teve uma sacada sensacional, que foi quando ela contratou o Livio Rangan, que também era italiano, que também migrou para o Brasil como Bard, que era um publicitário, e ele teve a ideia de aproximar, então, a Rodia de grandes artistas da época, né? Daí o Livio, então, começa a contratar esses artistas, além dele ter contratados mesmo fixos, trabalhando para ele, como o Alceu Pena, que tinha um misto de estilista com artista e outros nomes, ele começa a comissionar, digamos, estampas para artistas e também alguns looks, que daí são desfilados numa época que os desfiles eram shows, o desfile levava 1 hora, 2 horas. Hoje um desfile leva no máximo, sei lá, 10 minutos.
Ele cria, de fato, o desfile show. Os desfiles tinham música ao vivo. Então, sei lá, você já teve Rita Lee tocando em desfile. Esses desfiles geralmente aconteciam na FENIT, que era uma feira de tecidos muito importante que tinha no Brasil. Chegou E até daí os ele anos 90, né? Foi uma feira que durou muitas décadas. durou muito tempo, mas conforme a indústria têxtil foi minguando, a feira também foi minguando, né? A gente já teve uma indústria têxtil muito potente. E com o tempo, com a globalização e com a China, essa indústria têxtil foi realmente minguando, porque todo mundo, na verdade, o mundo inteiro foi atrás de preço. Então, com isso, muitos acabaram fechando E aqui. qual que você acha que era o objetivo da Rodia chamar os artistas para fazer essas estampas naquele contexto, assim? Primeiro, eu acho que era agregar valor mesmo ao produto que eles estavam lançando, porque nem sempre era digamos, um material agradável ou confortável ou macio, mas você chamava muito atenção. Então, quando você tem, sei lá, artistas como eles contratavam, Manamu Mabi, ou Nelson Lerner, ou o Volpe, tantos nomes grandiosos, né, que fizeram, que colaboraram com a Rodia, você de fato dava, e eram peças únicas que só desfilavam, elas não eram vendidas depois, essa estampa não existia, na verdade. Então, você dava à moda um caráter de, digamos, alta costura, porque eram peças únicas, e com isso você valorizava muito o seu produto, né? Você associava. Então, a Rodia, ela associava a moda com a arte e música. Então, ela criava um circuito muito interessante para a moda. Aí é o É, Caribé, né? Caribé, eu mostrei já o Nelson Lerner, e eu acho que isso tem muito a ver com o projeto da Lina e do Bard de trazer a moda para o museu, para tirar um pouco esse estigma que eu estava falando, também indo em ressonância à entrada das oficinas que tinham no museu também desde o início, oficinas de costura, um pouco pensando o museu como uma escola mesmo, que ia juntar todas as artes e os fazeres e pensar tudo no mesmo lugar. E o Bard, na verdade, foi produzido muito mais vestidos, né, Lilian? E o Bard fez uma certa escolha de uma quantidade 79 enorme. peças. A coleção da Rodia para o MASP tem 79 peças. E eles acreditavam que era interessante do livro Rangan, que também tem a ver com o Bard, é que ambos também queriam criar uma coisa brasileira, com identidade brasileira. Porque, como italianos, eles poderiam simplesmente querer importar um modelo já conhecido, que eles dominavam, que já existia lá fora. Mas eles sabiam da importância de explorar a cultura local. Então, mesmo nas estampas, muitas vezes você vê muita do que a gente chama de brasilidade, de tropicalidade, Uhum. frutas, flores, elementos de candomblé, elementos. Aí é a Op Art, né? Que é do Barsotti, que era uma pessoa muito acostumada a fazer estampa para tecelagem, porque a família dele tinha uma tecelagem. Então, tanto ele quanto o Nelson Lerner tinham uma relação com moda na paralela, né? Porque a família do Nelson também vinha de confecção e a do Hércules Barsotti tinha essa tecelagem para onde ele criava estampas também. E é curioso que, vendo hoje em retrospectiva, a gente vê nessa coleção uma ressonância forte com os próprios movimentos artísticos, talvez mais importantes daquele momento no Brasil, dessa influência, por exemplo, da influência pop, que está aqui no Nelson, esse neoconcretismo do Barsotti, Op Art, né? O vestido que vai trabalhando de fato o efeito da Op Art, né? Com a estampa que vai ampliando junto com a saia. e essa questão das culturas tradicionais, né? Da cultura afro-brasileira, por exemplo, aqui nessa estampa do Caribé, que é algo muito forte naquele momento, claro, atravessa outros momentos da arte brasileira, mas que está presente aqui. Então é quase possível
ler essa coleção junto com uma leitura da arte brasileira naquela década, nas décadas que circundam essa produção. E a Ródia, de fato, ela escolhia os nomes que estavam em grande evidência na época. Então, nomes que tinham feito exposições fora, nomes que estavam em Bienal. A curadoria era realmente assim com o que estava de mais valorizado na época. E tinha essa perspectiva da promoção do tecido sintético, que era um material da própria Ródia, né, que ela queria vender, e que era, pelo que eu sei, um pouco estigmatizado naquele momento. Né? Não era um tecido considerado suficientemente bom para uma roupa de gala. Tinha um pouco essa visão na época. Tinha mesmo, porque não era mesmo. Então, embora eles quisessem com que esses novos materiais substituíssem materiais como seda, como algodão, não era possível, porque não tem o mesmo toque, não tem o mesmo caimento, mas eles conseguiram muita coisa, porque a imagem criada era muito boa, era muito positiva. E, bom, não sei se você quer comentar mais alguma coisa dessa coleção da Ródia. Eu acho que é interessante falar do projeto do Bard, depois de receber essas peças. Claro, elas estão lá na coleção do museu, mas tinha um projeto inicial de fazer um museu do costume e que essas peças viajassem o Brasil dentro dessa promoção mesmo. Elas chegaram a viajar, inclusive, não chegaram a viajar para promover isso em desfilando, não só em São Paulo. Porque os desfiles da Ródia faziam turnê, então era tipo show mesmo, eles faziam turnê. Então, as modelos, o artista contratado para tocar, eles cumpriam uma agenda como qualquer banda de rock, qualquer show mesmo. E não só no Brasil, eles chegaram a desfilar fora também. Então, a Ródia chegou a desfilar fora com essas coleções que, na verdade, como a gente disse, eram de modelos únicos, né? Não eram reproduzidos. Então, muitas dessas roupas, inclusive, foram desfiladas várias vezes, né? E imagino que para a conservação tenha sido até complicado para o museu criar uma conservação dessas peças que tinham sido tão usadas, porque geralmente os museus eles trabalham com peças que foram desfiladas uma vez, né? Coisas muito, muito delicadas. E essas não, elas foram, de fato, elas andaram bastante. E estão muito bem conservadas aí, né? Sim, sim. E elas foram expostas em conjunto em 2015, nessa exposição que aconteceu ali no segundo subsolo do museu. E foi exposto nesse momento alguns croquis, mas também publicidades. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação da moda com a publicidade, a importância disso naquele contexto e até hoje, claro. Eu acho que, de novo, o livro Rangan, que realmente ele foi genial, ele é um divisor, porque ele inovou muito na publicidade e via Ródia, eles criaram... Eles inovaram muito mesmo. Então, com os croquis, com a forma de mostrar os modelos. Então, mesmo o casting era meio fixo. Então, você tinha para Mila Moreira, que depois virou atriz, ou Dalma Calado, que é uma das maiores modelos que o Brasil teve e que era uma das preferidas do livro Rangan também. Então, era um casting bem poderoso. A Lutia Moreira Salles, que depois veio a se casar com Walter Moreira Salles, do Itaú, chegou a desfilar também para eles. Tinha uma turminha boa. E você considera que essa é a primeira geração, não só de modelos profissionais, como de estilistas no Brasil? Porque, claro, nesse momento a moda era muito associada às elites, eu acho que aqui até com essa questão do tecido sintético era uma perspectiva de tornar mais acessível, porque mais barato. Então, claro, as classes médias, urbanas, estavam consumindo também tecidos e roupas, etc. Mas aqui também tem uma primeira geração de estilistas conhecidos como Clodovil, Denner, etc. Daí nos anos 60 começa a surgir essa geração que na época a gente chamava de costureiros, né? E que basicamente assim, a gente tinha o Hugo Castellana,
o próprio Clodovil, o Denner, o Alceu Pena, o Guilherme Guimarães, todos eles contribuíram com esses artistas. Então, de alguma maneira, a Ródia juntava um artista com um estilista, que tem a ver com o nosso projeto agora, o MASP Moda de agora, né? Mas de uma maneira um pouquinho diferente, porque agora, na verdade, é uma criação muito que vai além da estampa, né? Só vou mostrar aqui rapidamente o livreto que foi feito em 2015, com a publicação dessa e a catalogação também dessa coleção completa da Ródia, que está ali no acervo do MASP. E a gente pode comentar a ponte com o nosso projeto MASP Moda Renner, que está indo para a segunda temporada, mas já teve uma primeira temporada. Eu acho que uma diferença, a primeira, é que a gente descobriu que os artistas, os estilistas, naquele momento da Ródia, não se encontravam, muitas vezes nem se conheciam pessoalmente, né? E tinha uma associação muito ligada mais a uma aplicação de estampas, a um desafio mesmo do artista produzir uma estampa que fosse possível aparecer num tecido, e o estilista desenhava a modelagem. Era algo assim muito dividido, né? Coisa que agora não, né? Pelo menos, eu não sei como foi exatamente a primeira etapa do MASP Moda, mas nessa nossa etapa do MASP Moda, a gente tem promovido esses encontros entre o estilista e o artista, né? Então, tem realmente uma troca entre eles, no sentido de... Muitos já se conhecem, muitos, enfim, até se admiram, né? Mas quando eles realmente se encontram, a gente vê que eles criam uma outra sinergia, né? Eu acho que tem uma tentativa agora dos artistas e dos estilistas saírem do seu lugar e encarar a roupa, no caso do artista, a roupa como uma plataforma, mesmo como um display, como um material para ser trabalhado, que pode ser performado ou pode, enfim, apresentar novas possibilidades para o trabalho de um artista. E, por outro lado, os estilistas, muitos deles que têm todas suas marcas, sua moda mais comercial, de ter uma oportunidade de produzir um objeto de arte também, né? Assim, com toda a sua complexidade, pensar uma certa narrativa, ter um pensamento propriamente artístico em diálogo. Então, acho que para eles vai ser muito novo, porque para um estilista pensar numa peça como uma obra única, acho que é muito difícil, né? Então, você imaginar que essas peças que estão sendo criadas hoje ficarão no acervo do MASP como obras, elas não terão também produção em escala, né? Elas serão únicas. É uma outra responsabilidade, né? É de fato uma coisa assim, aquilo lá vai virar história. Né? Daqui a 100 anos alguém vai olhar para essa coleção e vai. Sim, vai ser lido para além do controle do próprio estilista, né? Do seu momento histórico, porque a roupa, claro, tem coleções de moda muito importantes. Depois eu até queria que você comentasse, porque eu sei que você viaja o mundo visitando essas coleções e exposições. Mas, de todo modo, a roupa ela é muito, para a pessoa que usa normalmente, ela é identificada com aquele momento no tempo e ela não dura como uma peça de museu que às vezes dura, claro, 2, 3, milhares de anos, né? E até os estilistas, quando vão lá na sua reserva técnica, eles ficam meio intimidados de pensar que aquilo ali vai ser guardado como uma obra do Van Gogh, enfim, do Rafael. Nossa, é uma responsabilidade estar ali dentro daquele acervo. Guilherme, eu vou te pedir licença que meu gato, a porta está fechada, eu preciso abrir que ele está miando, sem parar, me dá um minuto. Tá, sem problema. Eu acho que a gente pode comentar alguma das experiências aqui da primeira edição, que eu acho que são... Desculpa, mas voltando, é interessante, né? A gente vê, de repente, sei lá, que esse casaco do Reinaldo Lourenço, é do Reinaldo esse? Que é da primeira etapa, né? Vai estar no MASP, do lado de um Rembrandt, do lado de enfim, de tantas obras importantes que tem no acervo do MASP, né? Esse é o Ronaldo Fraga com um artista indígena, né? Com o Rony Quinn,
que é lindo isso, né? A gente ter um artista indígena colaborando com um estilista, né? E daí eles trabalham essa intersecção de arte e bordados na peça, que eu gosto muito desse trabalho. Eu gosto porque ele tem essa transparência, né? Esse vazado mesmo no tecido, que na verdade é uma tela, que cria uma espécie de grafismo no próprio corpo, que tem algo muito a ver com uma das artes corporais indígenas, né? Que é enfim, esse artista Iban Queen, ele faz parte de um coletivo, e o Ronaldo já é um... Isso a gente está falando da primeira temporada em que a gente não estava envolvido, mas que a gente agora olha para ela e fica se perguntando e pesquisando e pensando como que vai ser o resultado das nossas duplas, que depois a gente vai comentar um pouco. Mas eu quis trazer um exemplo para a gente pensar essas colaborações que já são diferentes da colaboração da primeira leva na época da Rod, aqui já há uma interação mais direta, né? Uma relação mais forte entre o artista e o estilista. Essa primeira temporada, a curadoria foi da Patrícia Carta, né? Sim. Com o Adriano Pedrosa, que é diretor artístico lá do museu. Tem uma outra aqui do Daniel Senise com a Gilda Midani. Com a Gilda Midani. A Gilda trabalha muito, né? Essa coisa do tingimento natural e a transparência. Você vê, cada um, de fato, incorpora o elemento do outro, né? Esse aqui que eu sei que você escreveu um texto agora há pouco. Esse seria do coletivo do Avaf, que tem o Elício de Braque, né, como artista, com a Amapô, que é uma marca de duas meninas, da Caro e da Pete. E é super Memphis esse look, né? Eu acho, assim, totalmente anos 80, estilo Memphis, essa coisa do patchwork colorido, então é que eles misturam várias padronagens, as cores saturadas, daí o dourado disco, a bota que alonga a perna, né? Porque ela acompanha o look totalmente assimétrico, e daí a bota faz o prolongamento de cada perna, então cada pé do par da bota é diferente, e daí sai esse volume tridimensional aqui. Eu acho esse look interessantérrimo, assim, dessa dupla que é a Vaf e a Amapô. E foi o único da primeira leva, na primeira temporada, que produziu um look completo, inclusive com sapato e tal. E pelo que eu estava conversando com a Olivia Ardui, que é minha colega lá na curadoria, eles desenharam primeiro e isso foi reproduzido na roupa. Então, tem algo assim também que apareceu nos desenhos de uma perspectiva de performar isso, que é algo que a gente vem conversando com os artistas, porque muitas vezes a roupa para o artista não vem sozinha, né? Mesmo para o estilista, ela vem performada de alguma determinada forma, e isso é indissociável. Então a gente tem comentado, coloca isso como uma espécie de programa de performance junto com a roupa. Enfim, tem essas traduções também de um mundo para o outro, porque essa roupa um dia pode ser exposta independentemente do uso, né, da performance dela no espaço. E a gente vê também, né, Guilherme, que assim, quando você estabelece esse contato com eles, muitas vezes eles pensam só na roupa, e daí a gente fala, não é a roupa só. Você pode criar o acessório, você pode criar o sapato, a bolsa, o colar. É uma imagem que você vai criar, né? Onde a roupa, claro, é o elemento principal, mas você pode usar qualquer adereço junto também, né? Sim. E eu queria que a gente comentasse, então, desse nosso trabalho que a gente está fazendo há um ano, né? De visitar os artistas e os estilistas, comentar um pouco das duplas que você pensou os estilistas, o Adriano Pedrosa, falamos com os artistas, e como é que se deu essa escolha e essa relação entre esses artistas. Eu acho que, assim, quando eu fui convidada pelo Adriano, eu pensei muito assim nesse momento que a gente estava vivendo. Isso começou ano passado, na verdade, faz um ano, quando as grandes questões eram a mudança climática, a diversidade, a representatividade, coisas que continuam, mas que, evidentemente, eu acho que nesse ciclo de criação que eles estão tendo, porque eles estão criando os trabalhos,
vai ter alguma ruptura por causa da pandemia do coronavírus. A gente não sabe qual vai ser o impacto, né, entre o projeto que eles estavam pensando antes do coronavírus e o que virá, o que será entregue depois do coronavírus, né? Acho que isso vai afetar bastante. Então, meu desejo era, de fato, trazer pessoas cuja obra tivesse algum engajamento com essas questões, tipo o Jaime Laureano e o João Pimenta. O João Pimenta é um estilista muito voltado para a moda masculina, que também é raro na coleção, né? Acho que não tem nenhum look Tem um masculino. look da Leda Catunda com o Marcelo Sommer, que, enfim, que ela produziu uma espécie de casal, né? Então ali é mais explicitamente masculino, mas todos os looks, desde a coleção da Rodia, com essa roupa do Dior, são todas associadas às vestes femininas. É. E o Jaime traz muito a questão do negro, né? E o João também está sempre questionando, o João Pimenta também está sempre questionando, enfim, questões de gênero, de raça. Essa é uma das duplas que eu acho que vai ser muito interessante, assim como a Sônia Gomes e o Gustavo Silvestre. Ambos trabalham assim visceralmente o fazer à mão, o tricotar, o juntar os tecidos, o crochê, o artesanal. O Gustavo Silvestre tem um projeto lindo que chama Ponto Firme, que ele capacita detentos através do tricô e do crochê. Então, ele e a Sônia têm muito a ver. A coisa dos tecidos para a Sônia foi. Eu não sei se. Eu não sou crítica de arte, né? Eu tenho até medo de falar, mas tem uma coisa que acho que foi muito libertador para ela, né? Foi através dos tecidos que ela começou a se expressar artisticamente. E é muito bonito, né? Muito forte aquilo, assim como o trabalho do Gustavo acaba tendo essa força também, porque é uma ferramenta quase que de autoconhecimento, de liberdade, de acesso a outras coisas também. Então, Eu acho uma coisa legal dessa nossa temporada é que tem uma diversidade também regional, né? Assim, ia comentar da dupla Ayrson Heráclito e André Namitala, que o Ayrson vive em Salvador e, enfim, o André mora no Rio e tem esse trânsito com Salvador, que é super interessante esse interesse, claro, de um lado bem antigo e direto com as religiões afro, com toda a cena contemporânea de Salvador, e o André, que tem se interessado por isso nos últimos anos, tem colocado isso na moda dele e já apareceu uma série de sintonias também interessantes. O André é um jovem estilista, tem uma marca relativamente nova, que é a 100, e fica no Rio. E ele é verdadeiramente interessado na cultura afro-baiana. Então, ele sempre traz esses elementos para a moda dele, inclusive para ele usa muito linho. As estampas dele têm a ver com elementos da cultura afro. E ele e o Ayrton, acho que também vão dar um diálogo maravilhoso. Estou muito curiosa, Guilherme, você também? Muito, muito. A gente recebeu os primeiros croquis recentemente, né, de uma das duplas e dá um frio na barriga, uma ansiedade. E claro, eu acho que a gente fez conversa em que o processo já estava um pouco desenvolvido, né, do assunto que cada dupla foi um pouco em busca de uma pesquisa, assim, que estava super interessante. Mas eu concordo, eu acho que por vários aspectos, mas sobretudo nesse mundo de ficar em casa e as pessoas vão mudando, vão pensando nos seus interesses e também toda a transformação radical que a gente está tendo de comunicação, de vida. E, por outro lado, o setor da moda mudou também nesse momento. É um dos setores mais afetados. Depois eu quero que você fale sobre isso também. A moda brasileira está num momento difícil aí. Então, eu imagino que os estilistas, artistas, nesse diálogo, podem produzir novas associações, enfim, novas questões. Eu queria que a gente mencionasse todas as duplas e comentasse o que você tem. A gente tem a Valesca Soares, né, com a Paula Raia. Sim. E a Paula Raia também é uma estilista bem... não é de grande difusão, é uma estilista muito de ateliê. E acho que ela e a Valesca têm
trabalho em questões do feminino, que eu acho muito interessante também. A gente tem a Laura Vince com a Glória Coelho, que tem vários paralelos bons entre as duas, desde questão cromática e de materiais, até, digamos, preocupações de ambas com coisas de universo e de. Tem algo com onírico, né? Com uma coisa assim ligada aos símbolos, ao tempo, à passagem do tempo, e uma escolha, uma espécie de paleta cromática muito ressonante, né? E elas têm uma conversa que funciona muito bem, desses casos de pessoas que só se conheciam o trabalho, que a gente tem casos e que desenvolveram uma relação forte desde o início do projeto. E temos casos como o Detânico Laim e o Walter Rodrigues, Detânico Laim, a Ângela e o Rafael, que é uma dupla de artistas que são originalmente de Caxias do Sul e agora vivem em Paris, e que são também, por coincidência, da mesma cidade, Caxias do Sul, lá do Walter Rodrigues, que é um estilista importante, que já desfilou na São Paulo Fashion Week muitos anos. Enfim, é uma dupla que já tem uma relação muito forte, né? O Walter é um estilista que foi. Hoje em dia não tem a própria marca, hoje em dia ele faz consultoria para alguns clientes. Foi muito importante nos anos 90 e 2000. E ele hoje mora em Caxias do Sul. Ele não é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas ele mora lá, que é a cidade da Ângela e do Rafael, da dupla Detânico Laim. Então, essas coisas que você fala, nossa, né, como as coisas vão se encaixando, tem uma sinergia. E eles também trabalham, eles têm universos muito convergentes, né? Eu queria falar também da Érica Verzutti com a Isabela Frugiueli, que é um exemplo único aqui nessas duplas, que acho que foi importante para você. Eu fiquei feliz também de incorporar a moda praia, que, aliás, é uma pesquisa longa que a Lilian tem. Aliás, já fez uma exposição no CCBB há uns anos atrás. Então, enfim, eu queria que você comentasse um pouco da questão da moda praia na moda brasileira também. Moda praia, para mim, é um ponto importantíssimo da moda brasileira, porque, embora o biquíni seja oficialmente uma criação de um estilista francês, eu acho que o Brasil deveria receber o devido crédito, porque a gente tem as tangas marajoara, que são de um período pré-colombiano, que mostram exatamente a forma do que veio a ser a tanga e o biquíni. Então, eu acho incrível como o Brasil perde muitas oportunidades, na verdade, de ter para si o crédito. Mas a gente entende porque, de fato, a cultura, a moda, a arte é muito eurocêntrica, né? Então, a Europa sempre como o centro radiador e criador de tudo. Então, eu fiz essa pesquisa que resultou no livro Bikini Made in Brazil e depois na exposição no CCBB, onde a gente também trazia não só essas influências do vestir indígena, mostrando como o biquíni, na verdade, já estava aqui muito antes dele ser criado pelo Heary em 1946, em Paris, que foi um escândalo. E como, apesar de ser uma criação francesa, o biquíni brasileiro é o que desperta desejo no mundo todo, né? Ninguém quer um biquíni inglês, um biquíni italiano, um biquíni francês, americano. As pessoas no mundo querem um biquíni brasileiro. Claro que tem o know-how dos nossos estilistas, mas tem também um lifestyle agregado a isso, né? Que vem junto, que é o lifestyle do brasileiro. Que é a coisa da mulher brasileira, das praias brasileiras. Então, tudo isso vem junto. E eu fico impressionada como os nossos estilistas conseguem ser criativos em 4 triangulinhos, né? 2 embaixo e 2 em cima, e numa área tão pequena. Como eles conseguem inovar com modelagem, inovar com pesquisa de material, estampa. Então, para mim, era muito importante ter estilistas de moda praia nessa temporada. Vai ser muito legal ter um biquíni, enfim, um maiô na coleção do museu. E a gente ficou muito feliz com a Érica Verzutti,
que é uma artista importante da nova geração brasileira, né? Que trabalha sobretudo com escultura e tem muita relação com repensar esses ícones, né? Por exemplo, no trabalho que está lá no acervo do MASP, com o corpo da mulher, né? Com a feminilidade, essas associações clássicas e desfazer isso, repensar esses clichês. E de repente ela vai esculpir um corpo de outra maneira. Então a gente ficou contente que ela se animou muito, na verdade, né? De trabalhar com E a Bela, que tem essa marca que chama Tri, a Bela Frugielli, ela traz um pouco também, não vou falar que é arte, mas ela traz muito o feminino. Então, ela, por exemplo, ela tem um dos biquínis que ela desfilou uma vez, ela estampa um útero meio místico. Ela mistura essas simbologias na moda praia dela, que é muito interessante também. Ó, a gente já está indo para o final do tempo aqui, mas eu queria que a gente não deixasse de falar de todas as duplas, que eu acho que é legal. Quem que falta? Falta a Vivian. Exato, a Vivian Kakuri e o Francisco Costa. E tá faltando uma... O Francisco Costa é um estilista brasileiro radicado em Nova York, foi responsável pela Calvin Klein durante muitos anos. E a gente juntou com a Vivian, que tem um trabalho tanto sonoro, né? Quanto muito ligado ao meio ambiente também, e acho que é aí que ela junta com o Francisco, ambos muito preocupados com os desastres de Mariana e esses desastres ecológicos e o impacto que eles têm. Então, acho que provavelmente eles vão trabalhar essas questões, a gente não sabe direito, mas acho que... Tem uma coisa do Francisco com uma relação, né, com Minas. Ele é nascido lá e tem uma proximidade com uma série de ONGs que estão fazendo um trabalho importante lá em Otim, Mariana, quer dizer, em Brumadinho e Mariana. E aí eles estão colaborando nisso. E a Vivian tem trabalhado com os mosquitos, né, com essa espécie de barulho incômodo, uma perspectiva quase descolonial em relação ao mosquito. Então, é curioso esse diálogo dos dois, mas vamos ver o que vai virar agora nesse período de pandemia, que eu sei que eles têm dialogado bastante. E, por fim, a dupla do Rio, né? Os dois do Rio e também dois que já eram bem ligados de alguma maneira, e foi uma outra boa coincidência, que é a Laura Lima e o Guto Carvalho Neto. O Guto Carvalho Neto também é um estilista, digamos, pouco conhecido, porque também é um estilista basicamente de ateliê e muito forte, muito impactante no que ele faz. Eu acho que eu, pelo menos, só vi um desfile dele, mas era um desfile de um impacto enorme, que era essa coisa de onde surge a questão que sempre se coloca, que moda é arte, não é arte. O Guto tem essa capacidade de fazer a gente se perguntar isso. E ele e a Laura não só se conheciam, como ele já tinha até feito roupas para ela se apresentar em grandes eventos, né? Então, isso foi muito interessante também, porque a gente não sabia disso. Sim. Não, eu acho bacana de terminar essa live, estamos chegando aqui ao fim do tempo, com essa pergunta, né? Que a gente recentemente encontrou uma exposição que o Bardi organizou em 87, que se perguntava mesmo, né? Traje, objeto de arte. Então, acho que até hoje essa pergunta se coloca, e eu acho que em vez de ficar paralisado com essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta de difícil resposta ou muito controversa, a gente, enfim, através desse projeto do MASP que existe desde 2016 e que agora está na sua segunda temporada, a gente pretende estender essa história dessas relações entre moda e arte no museu. Então, agradeço muito a Lilian Patti. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar conduzindo essa temporada e de ter conseguido juntar essas pessoas tão talentosas, esses artistas com esses estilistas. E espero ver essa coleção pronta o mais rápido possível. Sim. Obrigado, Lilian. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. Guilherme. Tchau, tchau.